Olá, sexto ano. Vamos lá, vamos continuar nossa aula, né? Hoje falando do capítulo 28, um pouquinho menos cansativo do que a última, né? Que nós falamos de letras e fonemas, a gente conheceu algumas coisas, revimos outras. Vamos falar sobre preposição. Temos umas novidades aqui nessas preposições, mas nada tão complicado. Então, vamos à função das preposições. Elas são palavras invariáveis, e o que isso quer dizer quando eu falo que as palavras ela é invariável? Quando ela não sofre alteração, né, de masculino, feminino, singular e plural, quando ela não tem essa variação, tá? E aí eu falo que ela é invariável, ela é fixa, cuja função é unir dois termos. Então, qual é a função da preposição? Unir termos, né? De forma que complete o outro. Então, vamos lá. Eu chamei por você. O que está fazendo a função de unir? Ó, o por, que está unindo o chamei com você. Eu chamei por você. Então, você, ele se une ao verbo chamar através dessa preposição por. Ó, você quase me matou de susto. De é minha preposição, que está ligando essas duas palavras, o matou e o susto. Então, essa é a função da preposição. Ela é unir, é ligar dois termos. E aqui eu tenho as classificações, né? As que a gente conhece, as preposições que a gente conhece, que elas são chamadas de essenciais, que são as que vocês precisam decorar. Isso não tem como fugir. Vocês vão precisar das preposições ano que vem. Ano que vem vai ter que estar com as preposições aqui, então é melhor gravar desde já. Então, decora nessa sequência, ó. A, ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Então, decora sim, que não vai esquecer. Eu sempre falo para os meus alunos, decora nessa sequência, porque é a sequência da ordem alfabética. E dentro da sequência da ordem alfabética, você não vai esquecer. Essa vocês precisam decorar, né? E existem as acidentais, né? Que elas são palavras que pertencem a outras classes gramaticais e que podem fazer a função de preposição, que é o conforme, que é uma conjunção, mas pode ser uma preposição. A mesma coisa que pode acontecer, por exemplo, com segundo, que além de ser um numeral, também é uma conjunção, também é uma preposição. Então, aqui temos algumas palavras que são acidentalmente conhecidas como preposição, dependendo como elas são expressas. Mas o que vocês precisam decorar é a primeira coluna, que são as essenciais, tá? Além disso, existem as locuções prepositivas. Se existe, né, pessoal, locução verbal, se existe a locução adjetiva, existe também a locução prepositiva. Então, tá aqui, ó. Abaixo de, acerca de, acima de, ao lado de, além de. Tá vendo? Tudo tem preposição. Essa aqui, ó, de acordo com, tem um de e com. Então, todas elas, né, são expressões que são acompanhadas de preposição, que dentro de uma frase vão ter essa função de locução prepositiva. E existem as contrações, que nós já falamos delas, né? Algumas até lá na aula de artigo, lembram? Ó, nós falamos do ao, deixa eu pegar a caneta. Nós falamos do ao, né? Que é acompanhado de duas palavrinhas, inclusive o artigo. Aí o é o artigo, o a é a preposição. Ó, o aonde, ó, o a é a preposição, o onde é advérbio, que pode ser também pronome, dependendo do que ele for aplicado. Ó, o de, que é o de é preposição, o é artigo, nós falamos dele, nós falamos do na também, ó, o em é preposição, o a é artigo. Nós falamos sobre alguns desses aqui, né? Que acompanham, então vocês ficam sabendo agora que eles são uma contração, porque ligam uma preposição a um outro elemento. Nesse caso, a gente viu dos artigos, mas existe dos pronomes, ó, por exemplo, ó, aquilo, né? O aquilo é um pronome demonstrativo, e quando eu boto a crase nele, que fica aquilo craseado, esse a craseado é a preposição a, tá? Ó, o num, nós falamos de num, porque um é artigo, ó, o desde é o de preposição e o este pronome. Então, é uma deste, é uma contração dessas duas coisas. Então, isso para vocês não vai ser tão mistério, porque vocês já viram, né? Aqui sim é novo, que é as relações pretendidas pelas preposições. Aqui, ó. As preposições são responsáveis por estabelecerem relações de sentido entre as palavras que unem. Então, isso pode acontecer.
E aí, muitas vezes, a troca de uma preposição por outra pode alterar completamente o sentido da frase. Aqui, ó, são duas frases distintas. Socorro não fugiu do marido. Socorro não fugiu com o marido. Então, aqui ela não fugiu do marido. Ela não conseguiu fugir dele. Aqui ela não fugiu com ele, né? Então, quer dizer, aqui eu tenho a preposição contracionada, de mais o, que é o do, e tem a preposição com, que aqui alterou-se o sentido da frase, tá vendo? Ó, Socorro não fugiu do marido, ele não fugiu para escapar dele. Socorro não fugiu com o marido, não fugiu da companhia dele. Então, percebem que são sentidos diferentes. E aí é o que eu tenho alguns sentidos, ó. Aqui eu tenho as preposições, ó, a, ante, com, encontra, tá tudo na apostila de vocês, tirei de lá. E aqui, ó, eu tenho alguns sentidos e algumas frases. Vamos lá, vamos pegar duas aqui pra gente poder ver. A primeira, que é de distância, aqui, ó. O casal mora a 2 quadras daquela avenida. Então, tá tratando de distância. O modo. Socorro seguiu a pé. Foi o modo com que ela seguiu. Ela seguiu a pé. Ela pode ter seguido de bicicleta, ela pode ter seguido de trem, ela pode ter seguido de, sei lá, de moto. Nesse caso, ela seguiu a pé. Foi o modo com que ela seguiu. O até, que dá uma ideia de limite. O marido procurou por socorro até encontrá-la. Então, teve um limite até o encontro, ok? O com tem esses 3 modos. Vamos usar primeiro, o modo de causa. As pessoas se assustaram com a gritaria. Então, qual foi a causa do susto? A gritaria. Companhia. Socorro saiu com o marido. Então, foi a companhia que ela teve. E o contra, que tem a ideia de oposição, né? O povo era contra a baderna. Então, uma ideia oposta. O D tem esses aqui. Vamos ver aqui. Pegar a caneta. Ó, vamos à causa. Ele quase morreu de susto. Então, qual foi a causa da morte? O susto. Ele quase morreu, não chegou a morrer, mas ele poderia ter morrido, né? De susto. Ó, lugar. Opa. Voltaram do passeio. Então, foi o lugar com que eles voltaram. O em, modo. Ele não conseguiu ficar em silêncio. Foi o modo com que ele não conseguiu ficar em silêncio. Tempo. Iriam se encontrar em 1 hora. Era o tempo do encontro. Tem o finalidade para, ó, saíram para fazer as compras. Qual foi a finalidade da saída? Para fazer as compras, né? Então, aqui o para tem ideia de finalidade. Lugar. Voltaram para casa. Foi o lugar com que elas voltaram. Causa. O por. Preocupou-se por ter ser distanciado. Então, qual foi a causa da preocupação? O distanciamento. Tempo. Ficaram separados por quase meia hora. Foi o tempo da separação. Sobre o assunto. Em casa, conversaram sobre o ocorrido. Foi o assunto da conversa. E o lugar, o sol ardia sobre o telhado. Era o lugar com que ele ardia. Então, assim, não adianta vocês pegarem essa tabela, sentar e decorar, igual vocês vão fazer com a preposição. Né? Essa é uma questão mesmo de hábito. O que vocês têm que saber é que as preposições podem ser assunto, causa, modo, tempo. Então, isso vocês precisam saber, porque aí na hora você vai interpretar a frase e vai marcar. Né? Não precisa decorar isso aí, que é muita coisa para decorar. É uma questão de interpretação mesmo. Você precisa só reconhecer as preposições, para saber que elas são reconhecidas. Né? Saber quais são elas, saber que o para é uma preposição, que o com é uma preposição, que o a é uma preposição. Por isso que você decorar aquela regrinha. Né? E as contrações, o do, o na, o aquilo craseado, o a craseado, que todas essas também são contrações. Isso vocês precisam saber, tá bom? E aí, vamos treinar. Façam esses exercícios todos aí, que é uma questão de treinamento, já vai ajudar bastante, tá bom? Eu aguardo aqui as fotos desses exercícios. Qualquer coisa é só vocês me chamarem, tá bom? Beijos!